Um jogo, na verdade, assim, sobre o resultado final, né, que era péssimo até então. Ele traz uma carga emocional para todos, na verdade, né, para a torcida, para a diretoria, para nós da comissão, que a gente o tempo inteiro procurando a formatação de ideias que possam nos levar à vitória, né? Então foi difícil até então, sempre a mudança de comando, a mudança do time para iniciar o jogo, mas até então a gente criou boas chances até para poder converter outros jogos em resultados positivos, né? Mas o maior alívio hoje é esse, a parte emocional, tanto que no terceiro gol o jogo jogado, a construção do jogo ficou leve. Não é que ficou mais fácil, mas ficou leve. A bola já não queima tanto, a gente conseguiu ser um time envolvente em boa parte do jogo, mas depois do terceiro gol ficou as coisas muito mais leves para a gente confirmar uma vitória importante. Luizinho, na sua formação inicial você trouxe o Giovani, dando uma nova oportunidade ao atleta. Não luziu da forma que você quis aprovar, que você tem que fazer a alteração. Como é que você viu o seu time inicial, o seu 11 inicial para uma sequência de jogo? O início do jogo, principalmente o início, né? Na estrutura tática, o que a gente planejou, a ideia central, a gente conseguiu ser o time envolvente em boa parte do jogo, né? Não saiu do jeito que eu queria, tá certo? Até em cima da característica do Brusque, né? Ficou praticamente com o seu lateral direito como zagueiro, e a ideia do Giovani ela foi, na verdade, para a gente ganhar a superioridade numérica entre linhas, né? De ter um jogador que a gente sabia que o Brusque ia se colocar num bloco mais baixo, e o jogo ia passar muito por ali, né? A gente não abriu mão de trabalhar com 2 homens de centro, literalmente para poder fixar a última linha do Brusque, e assim a gente conseguiu. Então faltou um pouquinho mais de jogo, né? De acelerar a bola entre linhas, e às vezes o jogo ele te coloca numa rua um pouquinho diferente, né? Como a gente não tem muito tempo para pensar em relação ao resultado final, depois que a gente tomou o gol, a gente resolveu trocar a peça, e a característica, né, de ter um jogador um pouco mais agudo, mais de escape, até porque o Brusque segurava praticamente um terceiro zagueiro naquele setor, né? O Brenner Camilo entrou muito bem no jogo, conseguiu criar situações de amplitude, né? Ele estendeu um pouco mais a última linha do Brusque e a gente conseguiu virar o jogo dessa maneira, né? Então, acho que é mérito acho que a leitura foi boa, mas mérito hoje principalmente da execução, né, de todos os atletas que entraram para poder manter o resultado, manter a ideia central do jogo, mas principalmente esse comprometimento de quem entrou foi fantástico. Luizinho, em toda a Série C, o Confiança tinha marcado apenas 5 gols e vinha de 3 jogos sem balançar as redes. Hoje muita gente falava, né? O Brusque, o melhor ataque da Série C, só tinha sofrido apenas 2 gols e 12 gols na temporada, tinha uma melhor defesa do Brasil. O resultado de hoje, marcar 4 gols contra uma equipe, contra o Brusque, que vinha com a melhor defesa, é um fato mais importante ainda, além dessa vitória do Confiança, para sair da lanterna? O importante hoje era voltar a vencer, né? Se curar de todas essas derrotas, né? E a vitória ela te dá isso, né? A gente sai curado do jogo, de tirar esse peso extra, né, da carga emocional, porque dentro do futebol é difícil vencer, né? Mas quebrar essa sequência ela é muito mais difícil. Então o grupo trabalhou muito para poder voltar a vencer, né? E tem coisas boas que a gente planta e às vezes demora um pouquinho para nascer. Então literalmente usei essa expressão com os atletas também, né? A gente plantou boas ideias, tanto que a gente criou muito contra o Maringá, criou muito contra o Náutico, né? Criou contra o Londrina também, com 4 bolas
na trave. A gente criou, teve um bom volume contra o CSA e resultados negativos, né? Mas a semente a gente já tinha plantado lá atrás. Então, é por isso que o futebol às vezes demora o processo é mais lento, né? E fica com desconfiança da comissão técnica, do jogador. Enfim, então a vitória te traz um alívio, que é importante para a sequência. Que o torcedor também não sabe, obviamente não participa, né? Muito do dia a dia, mas a gente tem que tomar algumas providências em relação ao grupo, sua formatação, a forma de pensar, né? de poder todo mundo remar para o mesmo lado. Essa semana a gente vai apresentar reforços, a gente está atento a mais peças para poder se qualificar. Enfim, eu acho que a vitória ela te dá essa semana agora da janela um plus a mais para a gente poder trabalhar bem, logicamente, para poder se colocar com mais vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, mas também a gente entra agora numa nova missão de poder classificar dentro da Copa do Nordeste. Bem, o Confiança agora vai enfrentar o Bahia na quarta-feira. O técnico Rogério Ceni disse que vai poupar os seus titulares, vai colocar uma equipe mista entre os jogadores jovens e o sub-20. Gostaria de saber do senhor o seguinte: o Confiança pretende botar o time principal ou pretende poupar alguns atletas? Não, a gente vai... essa semana agora, uma semana cheia, a gente pensa na Copa do Nordeste, né? Competição importante também. A gente tem atletas que já vem treinando, que a gente vai utilizar no jogo da quarta-feira. Enfim, a gente vai formatando um novo Confiança, como eu falei, com algumas boas ideias que a gente plantou, que a gente já começou a colher, né? Até do ponto de vista do equilíbrio, tanto defensivo, com as transições para a parte ofensiva, né? Eu não quero perder o time que é um dos melhores ataques do Brasil, e obviamente que a gente tem que ser mais sólido, mais consistente na parte defensiva, como foi contra o CSA e como foi hoje também. A gente, além de envolver o adversário, de fazer um bom jogo, do jogo jogado fazer um bom jogo, né, de ter o controle absoluto da partida, a gente foi um time que marcou bem, foi muito agressivo, né, nas suas fases, né, e foi essa agressividade que nos deu aí a condição de criar transições e obviamente a criação de gols para nos conduzir à vitória. Quanto que